Este é um episódio especial do podcast do Publish News. Vamos contar um pouco dos 50 anos da editora Global, que está de aniversário. A Global foi criada em 16 de outubro de 1973 e é reconhecida como uma casa editorial especializada em autores brasileiros. Cecília Meirelles, Manuel Bandeira, Orígenes Lessa, Cora Coralina, Marina Colasanti, Ana Maria Machado, Rubem Braga, Bartolomeu Campos Queiroz, Câmara Cascudo, Tarci Ribeiro, Gilberto Freire, Inácio de Loyola Brandão, Marcos Rey, Mário Quintana, João Carlos Marinho, Mari Eliardo França, Sérgio Vaz, entre outros, compõem um acervo como poucos quando o assunto é literatura brasileira. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a Pubnet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro, imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E também com o apoio da CBL. A Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover o acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. E para contar um pouco dessa história, vamos começar esse episódio ouvindo o fundador da Global, Luiz Alves Júnior. O editor, que este ano também completa 80 anos, fala das suas joias da coroa, seus 17 autores exclusivos, e também quem foram seus primeiros autores contratados. A Global nunca explodiu. A Global sempre caminhou com as pernas que tinha. Mas o grande sucesso mesmo, assim, de visão de futuro, foi o Loyola. O Inácio, assim, foi o autor que veio dar um suporte forte à editora, como autor. Hoje nós temos 17 autores exclusivos, redondos, obra completa desse dia, que eu falo sempre e dou o nome, que são as joias da coroa. São esses 17 autores brasileiros, conhecidíssimos, famosíssimos, qualidade lá em cima, que são as joias da coroa da Global. Então, a Global ela tem um foco interessante que nenhuma editora tem no Brasil. Eu sempre fui meio inovador nas coisas, pela experiência, essas coisas todas. Eu sou considerado um homem biblioteca. Então, a partir do conhecimento de mercado, essas coisas todas, eu, mais ou menos 20 anos atrás, já tinha o Loyola, depois veio a Cora Coralina. Aí me deu uma ideia e falei assim, quem sabe eu ser, no futuro, um editor ou um proprietário de uma editora que só publica obras de autores brasileiros. O único estrangeiro que eu tenho na Global, Fernando Pessoa, que é português, língua portuguesa. Então eu comecei a correr atrás disso aí. A partir da Cora de Loyola veio o Câmara Cascudo. O Câmara Cascudo foi outro grande público. Era uma coisa muito conhecida, né? Através do dicionário de alimentação. Trabalhar nessa área de alimentação e folclore, pouca coisa tem no mercado. O Cascudo é o rei da coisa. Depois do Cascudo vieram outros autores que eu posso me lembrar, e não exclusivo, que além do Loyola, Cora Coralina e Cascudo, eu fui procurar Manuel Bandeira, eu fui procurar Cecília Meirelles. Por que procurei os dois? Porque era o único agente, era um agente por dois autores. Então ficou fácil com a família, junto com esse agente, eu fechar Cecília Meirelles e Manuel Bandeira. Aí foi passo. O último que eu fiz
o José Lins do Rego. Mas antes do José Lins do Rego, eu lancei o João Guimarães Rosa. Obra completa, não. Só falta um que é o melhor livro dele, eu não tenho. Está com outra empresa. Mas eu tenho o resto, 90% da obra do Guimarães Rosa. Em seguida, ele detalha o seu início na Global, como distribuidora em canais que hoje chamaríamos de alternativos, como farmácias e táxis. No fim, para ele, a Global era não fruto da mente de um editor, mas sim de um vendedor. A Global foi fundada por um cara que não era editor, nada, não conhecia nada de edição, mas conhecia o mercado. Eu conheço o Brasil inteiro, até o Amazonas, enfim, o Brasil inteiro. Mas tudo na área comercial. Por quê? Eu fiz uma inovação do mercado montando a Farmalivro. Livros em farmácias, livros em supermercados, isso nos anos 70. Tá? Farmácias, supermercados, salão de cabeleireiro, táxi. Então, a minha força de venda era muito grande, porque eu trabalhava com todas as editoras. Eu era um distribuidor para essa área, que não tinha vivência nenhuma, ninguém, era uma coisa inédita, inovadora. Então, montei a Global em cima desse contexto. Não como editor, e sim como vendedor de livros. E também de como Carlos Drummond de Andrade escreveu sobre como ficou impressionado, como livros eram vendidos em um táxi, um Fusca. Drummond de Andrade fez uma matéria muito grande, achando que São Paulo estava à frente da literatura por encontrar livro em táxi. O que era livro em táxi? Antigamente, no meu tempo, o táxi ele era sempre Fusca. 98% dos táxis eram Fusca. O Fusquinha tirava a poltrona do lado do motorista e a gente entrava, só tinha um banco atrás. Podia entrar 3 pessoas no máximo no táxi. Como é hoje no México. Táxis são tudo Volkswagen. Bom, era o Fusca. E eu coloquei um display embaixo do porta-luvas. Eu pus os livros. Pessoa sentada de frente daquilo que fez chamar a atenção do Drummond de Andrade. Então, em cima dessa experiência comercial, foi montada a editora com essa vantagem. Não tem editor, mas tem um vendedor de livro. Então, a diferença de mercado foi com que eu andasse um pouco mais depressa, né, para montar uma editora. Nos últimos anos, a Global é gerida pelos seus 2 filhos, Jefferson e Richard. Depois de 50 anos no livro, eu me considero hoje um dos mais velhos no mercado, embora aqui não apareça, mas eu sou um dos mais antigos no mercado. O que me deixa assim empolgado tive a luz suprema de ter a facilidade ou a dificuldade de encontrar os autores que eu pretendia. Hoje não é mais função minha, é mais função do Jefferson e do Richard, que são meus filhos. Hoje eles são independentes, estão trazendo coisa nova. Eu também fui um dos precursores da literatura periférica. Eu ganhei o prêmio da periferia e foi um dos primeiros editores periféricos, autor da periferia. Né? Então, qual é a minha satisfação? Minha satisfação está realizada. Estou aqui, neste momento, por conta das minhas realizações e dos meus novos desafios, mas sempre pensando no livro e nas bibliotecas. E agora, vamos ouvir 2 peças importantíssimas dentro do Grupo Global. André Luiz Silvestre Souza, o Cafu, gerente executivo de vendas, e Gustavo Tuna, gerente editorial de literatura. Eles falam do que levou a Global até onde está hoje e de como estão se preparando para os próximos 50 anos. Antes de a gente começar, eu achava, como a gente tem 2 convidados aqui também, além do Guilherme, para vocês se apresentarem e para o nosso ouvinte reconhecer a voz de vocês, né?
tem um que talvez as pessoas não conheçam, mas tem o André Luiz Silvestre Souza. Quem que é esse? Olá, boa tarde. Bom, André Luiz Silvestre Souza, conhecido também, mais conhecido no mercado editorial como Cafu. Esse foi um apelido que, lá na década de 80, ali, trabalhando com os franciscanos, né, na editora Vozes, os colaboradores percebiam uma certa semelhança com o atleta Cafu, e assim, desde então, me batizaram como Cafu, né, e eu acabei mantendo aí esse apelido aí no mercado editorial. Obrigado, Cafu, pela presença. E quem temos ao lado também um conhecido, Gustavo. Gustavo, tudo bem? Tudo bem, Fábio. Bom, eu entrei no mercado editorial em função do estudo que eu fiz no mestrado sobre o Gilberto Freire, né, que é um sociólogo, né, bastante conhecido, né, na historiografia brasileira. Quando a Global adquiriu os direitos de publicação de alguns livros dele, entre eles o mais famoso, que foi o Casagrande Senzala, ela me chamou isso em 2003, né, portanto, 20 anos atrás, para trabalhar no processo de elaboração dos índices remissivos de nomes e revisão das notas desses livros do Gilberto Freire, que eram Casa Grande Senzala, Sobrados Campos, Ordem e Progresso e Nordeste. E aí, então, eu passei a colaborar para a editora, e aí em 2009 eu passei a trabalhar aqui como funcionário mesmo, né? E aí entrei como editor assistente e hoje sou gerente editorial da área de literatura, que também envolve os livros de ciências humanas. Então, aqui é um historiador que trabalha com literatura, né? O que é uma coisa assim muito estimulante. E agora a gente falar um pouquinho só do que nos une no nosso assunto principal, né? Que são esses 50 anos que a Global está completando no dia que esse episódio está indo para o ar, né? Que é 16 de outubro de 2023, né? Primeiro, acho que a gente queria. A gente acabou de ter a Bienal do Livro do Rio, né? E foi um stand super bonito, enorme e tal. Queria que vocês comentassem um pouco. Acho que foi um dos. Acho que parece um dos marcos, né, para começar essa comemoração. Conta pra gente como foi, acho que talvez mais você, né, Cafu, que tá ali a par, de como foi a participação de vocês também, e também aquele stand que ficou bem bonito. Conta um pouquinho pra gente. Obrigado, Fábio. Foi realmente uma experiência inédita, né, no nosso modelo de exposição, né? Isso acho que vem, na verdade, a gente está celebrando, usou, assim, foi um grande marco, né, para essa celebração dos 50 anos, né, uma das grandes ações, mas ele traz um pouco, né, vamos dizer assim, esse novo olhar que a Global vem tendo junto ao mercado, né? E nós queríamos, era uma ideia de realmente fazer a loja dos nossos sonhos, né? O PDV tão sonhado, né? Onde a gente possa entrar numa livraria e deparar com as obras de literatura brasileira com destaque merecido, né? E confesso que eu sempre vi excelentes trabalhos em bienais e pouco semelhante assim que eu pude ver ainda, né, com o trato com a literatura brasileira, né? Então isso ficou muito marcante, as pessoas elogiaram muito, né, aquela exposição, aqueles livrões, né, o Rubem Braga, Guimarães Rosa, Sérgio Vaz, ali fazendo aquela recepção, né, aquela acolhida ali aos consumidores, aos leitores, e aquela exposição ampla, né, os livros todos espelhados, células promocionais ali dentro, trafegando, e mostra um pouco da Global dos próximos 50 anos, né, que nós queremos realmente fortalecer cada vez mais, né, a literatura brasileira e defendê-la, né, no sentido de dar uma melhor exposição e cada vez mais aproximá-la, né, do consumidor brasileiro. Mas só conta um detalhezinho, uma curiosidade que eu tenho, e como foi em termos de resultados ali. Foi excelente, Fábio, foi excelente. Todos os índices, assim, sabe, extraordinários, sabe? A venda foi uma venda muito, muito expressiva, o fluxo de pessoas foi muito expressiva, a visitação de colaboradores, autores, assim,
encantados com o trabalho, sabe? Foi realmente um evento marcante assim para a editora e, e isso de uma forma acho que bastante ampla mostrou realmente um mercado para a Global, sabe, Fábio? A gente vem fazendo um amplo trabalho na equipe de marketing, publicidade, né, fazendo as defesas desse catálogo. E ali a gente pôde evidenciar isso, né, esse encontro, né, que é muito rico, né, esse encontro do produto com o consumidor final, né, e eu acredito que houve sim uma grande aprovação, né, dessa, eu diria, não chega a ser uma loucura, mas foi um trabalho bem intenso, né, foram 12 dias ali para chegar naquele resultado final, 2 anos ali de projetos, né, para acertar no projeto, acertar na montadora, e enfim, acho que o resultado foi bem contemplado ali com aquela exposição. Legal. Outro, é, o- outra questão aí que vocês colocaram, né, de celebração de 50 anos, que a Global inaugurou esse ano, foi um novo selo, né, Global Educação, que, como a gente noticiou no Public News há alguns meses, né, um selo voltado para o mercado de educação, com foco também na coleção voltada para educação de jovens e adultos, né? Mas não deixa de ser um movimento interessante da editora para um mercado é, um pouco mais específico, né? O que vocês podem falar sobre esse selo específico para a gente? Eu acho que eu diria que é um trabalho assim que já existia na Global, né? A Global ela nasce com o seu Luiz lá em 73, né? Fazendo experiências diversas, né? Dificultando a minha vida, né? O cara, o fundador vendeu o livro no táxi, enfim, e logo passada essa experiência, né? Com esses mercados alternativos, né? Que foi o primeiro passo da Global. Acho que logo quando ela se vê enquanto editora ela já visualiza, né, esse mercado da formação, esse mercado da educação como um grande polo, né, de construção do seu catálogo em si. E resultado disso enfim, esse trabalho maravilhoso, coordenado, né, gerenciado pelo Gustavo Tune. E eu acredito que o selo ele vem vamos dizer assim, a organizar um pouco mais, né, o nosso trabalho editorial, e buscando apresentar mais soluções, né, para esse mercado crescente e tão importante, né, dentro do nosso portfólio, né, que é a formação de professores, a contribuição junto à educação, junto ao mercado cultural. E eu acho que a gente é um modelo, acho que eu diria que acho que o Gustavo pode até complementar de forma mais assertiva, mas eu vejo né, esse trabalho todo ele ganhando sabe, uma outra dimensão, mais um olhar como soluções, né? Não só como uma plataforma editorial, mas como soluções educacionais. E dentro dessas soluções educacionais, a gente tem observado que essa contribuição, né, editando textos, né, que contemplam essa construção da educação e cultura no país é fundamental, né, dentro da nossa estratégia. A Global, como o Cafu falou, né, ela já tem esse veio, ela já tem esse viés, né, na sua criação, e ela já tem no seu catálogo obras de autores como a Marisa Lajolo, Regina Zilberman, Teresa Polomer, que já são autoras preocupadas com essa questão da formação do leitor e da formação de professores, né? E nesse momento, então, sentiu-se a necessidade de criação de um selo, né, para, digamos, chamar a atenção e concentrar parte da produção nessa área desse selo. Então, o primeiro livro, os primeiros livros está sendo do professor Moacir Gadotti, né, que é uma referência na área de educação. É um livro chamado Programados para Aprender, que é um livro bastante inspirado na metodologia do Paulo Freire, e a gente aposta que outros trabalhos virão, né? Já tem outros livros do professor Gadotti que vão ser publicados no Global Educação, e a gente aposta que isso também isso vai atrair, acho que,
muitas pessoas vão começar, a gente bota fé nisso, vão começar a apresentar propostas de livros para cá nessa seara da formação dos professores. Muito bom. Queria falar também agora, eu sei que é difícil escolher assim, mas acho que era interessante a gente comentar aí para também. É difícil quem não conhece a Global, mas saber que a gente sempre, vocês sempre falam sobre a importância dos autores, né? E por ser uma casa de autores brasileiros. Mas tem como falar alguns, né? Ou não sei se principais, mas é, dos autores que vocês estão trabalhando mais nesses 50 anos, nessa data comemorativa? Eu acho, a meu ver, assim, a gente teve algumas sortes, assim, né? Apesar que sorte sempre advém, né, do empenho, né, da gente, mas a gente teve agora um livro, né, que foi publicado agora, ainda bem, em tempo da Bienal do Rio, que é um livro da Marina Colasanti, que é O Sereno Mundo Azul, que é um livro de contos que foi ilustrado por uma ilustradora colombiana, Elizabeth Ruiz. E a Marina Colasanti, ela é uma, assim, uma das autoras que a gente, sim, quando lê um livro dela, quando ela apresenta alguma coisa, é praticamente uma festa, assim, quando chega a notícia que a gente recebeu um original dela aqui para publicação, né? E outro autor que, assim, que também está nos instigando a pensar novos rumos é o Sérgio Vaz, né? O Sérgio Vaz é um autor assim que é como poucos, né? Porque ele tem uma proatividade, né? Ele publica, né? Ele escreve o livro, ele leva o livro na mochila, ele, onde houver alguém querendo ouvi-lo falar, ele vai, né? E isso é fabuloso, né? Um autor enfim, um autor com o estilo dele, com a vontade dele. E isso trabalhar assim é o melhor dos mundos. E a gente tem outros exemplos, né? Mesmo Inácio Lula Brandão, que já é um autor veterano, de mais de 80 anos, né? E ele também é outro que, quando ele, né, ele também topa todas, né? Tem uma feira em algum lugar, ele, não, eu vou. Tem uma feira, tem um encontro de bibliotecárias no interior de São Paulo, ele vai. Trabalhar assim é muito bom, assim, né? É algo que estimula, porque eu sei que existe, né? Tem autores que às vezes não gostam, né? Querem ficar lá, né, em casa e tal. E felizmente a gente tem a aventura aqui, a sorte de trabalhar com autores de excelente qualidade que estão prontos para pegar a estrada, pegar o seu livro embaixo do braço e correr o Brasil e às vezes o mundo, né? E acho que eu complementaria ainda, né, Fábio, assim, um posicionamento que vem acho que nos últimos 5 anos, né, que a gente vem fazendo essa transformação, né, interna na Global, né, só reforçando, né, a Global são 17 autores exclusivos, né, então acho que isso estava vendo a entrevista do Lucchesi, né, da FNIJ, né, Da Biblioteca Nacional. Biblioteca Nacional, né? E onde ele fala, né, a Global presta um grande serviço social, né, para a cultura brasileira e para a educação brasileira, né, mantendo esses catálogos, né, esses autores com obras completas, enfim, um texto muito bem trabalhado, né, acabamento, tudo como tem que ser, né, esse respeito aos clássicos. E eu diria que tem sido fundamental essa nova estratégia, né? Que a gente sempre trabalhou com uma chancela de editoras de livros adotados, livro didático, né? Isso é excelente, eu não quero perder essa característica, mas eu percebo como um grande guinada nessa celebração dos 50 anos essa mudagem de posicionamento. Então, ao invés de abordar o nosso cliente, falar, poxa, esse livro é adotado, esse livro ele é entretenimento, né? Ele pode te atender, ele vai ter o pico de venda no volta às aulas, mas é um livro que ele te atende os 12 meses do ano. Então, isso fez com que a gente deixasse de ocupar a livraria num período de 4, 5 meses para 12 meses. Isso está sendo um reflexo muito bom, sabe, Fábio e ouvintes, nessa transformação, eu diria aí, nesse novo olhar aí para com relação aos 50 anos da Global. Vocês diriam que esse trabalho passa por uma dosagem, um equilíbrio
entre os clássicos e os contemporâneos, digamos assim. Como é que, em termos editoriais, a editora trabalha essas diferenças, né? E falando também do comercial, um pouco, Cafu, a gente consegue apontar diferenças nas vendas, por exemplo, ou até como, né, como que para vocês o fator comercial influencia nas decisões, assim, de publicar, né? Pensando sempre nessa questão entre os autores clássicos, né, os catálogos que você mencionou, mas também os autores contemporâneos, né, como o Gustavo falou, que é a Marina Colasanti e tal, e outros. Funciona super bem, seu Bota. A gente vem fazendo esse trabalho, o resultado é visível, né? O resultado crescente nas vendas. Há uma responsabilidade também que a gente assume nesse momento mais intenso do que antes, né? Apenas por uma questão de posicionamento. Não é que nós não assumíamos essa responsabilidade. É que, eu diria assim, no passado, o recorte, né, a estratégia era outra, né? A estratégia era trabalhar o núcleo de formação, escolas, né? Então nós tínhamos um time enorme de divulgadores e toda a produção, o olhar era direcionado para esse mercado, vamos dizer assim, de formação, né? Hoje a gente vê isso também como um grande negócio, um grande apoio, mas a gente aposta muito nessa defesa desses conteúdos junto às livrarias. Então a gente eu digo isso até com um pouco de dor, assim, né? Porque é um momento de transformação das nossas livrarias, né? A gente tem recebido aí algum número interessante de empreendedores, né? Apostando no negócio livro, no negócio livraria, mas existe, são muitos anos, né, de sucateamento, né? A gente perdeu um pouco, né? Eu sinto que a gente perdeu um pouco esse olhar, esse valor das obras, né? Um exemplo clássico, o Fernando Pessoa, que nós vamos editar em breve, né, a obra completa pela Nova Aguilar. Eu me lembro que quando no meu início de trabalho, ali nos anos 80, final dos anos 80, era uma obra que era conhecida como Mosca Branca. Você chegava numa livraria, olha, tá chegando a nova edição do Pessoa, ah, era uma absorção rápida, né? Olha, eu quero 500, eu quero 1000, era um outro mercado, né? E tinha essa identificação, as pessoas identificavam a importância do Pessoa, a importância do José Guimarães Rosa, José Lins. Então eu vejo que hoje a Global, ela tá atuando bastante nesse aspecto, sabe? Na defesa, para que esses nomes se mantenham vivos, né? E ativos no universo da livraria. Acho que esse é um trabalho que a gente vem fazendo, né, com relação aos clássicos, né, esses autores. E Gustavo pode falar um pouco também dos contemporâneos. A gente vem lançando os nomes contemporâneos, né, há uma busca, né, para que a gente tenha mais autores contemporâneos, até porque eles ajudam também, né, cobram bastante, né, mas eles ajudam também na divulgação, nos eventos, né, faz uma diferença importante, assim, bem relevante, né? A gente teve um exemplo na Bienal de São Paulo, né? Onde o principal autor indígena foi o Sérgio Vaz. E isso se deu por esse trabalho, né, que ele faz na base, né? Nessa aproximação, né? O Sérgio ele faz um trabalho incrível, né? O Sérgio e esses diversos saraus aí hoje pelo Brasil, né? Que eles, acho que eu diria para você que é o grande serviço democrático hoje, sabe? Na captação de novos leitores, no fomento do leitor. E isso se reflete em sucesso de vendas também. Isso que o Cafu falou, sem dúvida, né? O autor vivo, o autor, né, que está entre a gente, ele tem esse gás, essa capacidade de aglutinar, né? E a gente tem um exemplo agora, por exemplo, agora durante a Bienal do Rio, saiu um livro de uma autora, que é a Elisandra Souza, é o Filha do Fogo. A Elisandra, para quem não conhece, é uma grande escritora e ela está à frente de um Sarau das Pretas. Convido a todos a conhecerem a obra dela, né? A gente publicou agora um primeiro livro dela e a gente torce para que seja o primeiro de alguns. E a gente sente isso, né? Que o autor contemporâneo, ele auxilia, ele puxa o autor
já consagrado e falecido, que não vai às feiras, que não vai nas escolas, né? Mas o autor contemporâneo ele tem essa característica de aglutinar as atenções, né? E no que diz respeito aos autores clássicos, algo que a gente tem aqui investido tempo é em bolar modos de trazer os livros desses autores de uma forma gráfica diferente do que vinha sendo feito até então. Não que o trabalho das editoras anteriores, né, esteja antiquado, mas é que a gente sentiu a necessidade de, por exemplo, no caso de Ares do Rego, da só esses livros, né? As ilustrações dos livros, dos romances eram do Santa Rosa, né? Aí a gente bota a mão na cabeça e fala assim, meu Deus, como que eu vou agora publicar os Anéis do Rego, as ilustrações de Santa Rosa, como que eu vou fazer melhor que isso, né? Mais ou menos como do salto com vara, né? Que a régua está lá em cima e você tem que fazer, a régua já está lá. E você fala, bom, agora eu tenho que fazer melhor. Eu tenho que me destacar, eu tenho que... E aí a gente tomou essa missão e aí convidamos, no caso, o Maurício Negro, né? Que é um ilustrador, que também designer gráfico, que acho que muitos de vocês conhecem, né? E ele fez um trabalho, a meu ver, que ficou fantástico, né? Hoje eu vou nas livrarias e vejo os livros do Hermes do Rego, né? Vejo lá as capas e, pô, funcionou, né? Da mesma forma, eu acredito os livros do Guimarães Rosa, a gente já postou em fotos do Araquém Alcântara, né? Que é um dos mais... Então, assim, a gente ficou instigado e é uma coisa que a gente tem aqui é de a gente está ciente de que os clássicos são o DNA da editora. A Global, ela, digamos que ela se consagrou e se consolidou no mercado publicando, mas vamos então apresentar os clássicos da melhor forma para o público, para esse público que está aí, que é um público diferente do público de 15 anos atrás. E não é mais, não são mais, os leitores não são mais os mesmos. Por mais que a gente fala assim, não, esses livros eles atravessam gerações, mas o editor ele tem que ser essa pessoa ativa, acesa e antenada em não digo tirar todo o aspecto histórico, longe disso, mas assim de dar um DNA para o livro em que ele dialogue com esse novo leitor que a gente sabe que é muito, muito diferente do leitor de 10, 15 anos atrás. Tem outra, hoje o leitor, como vocês sabem, ele tem outras concorrências na atividade de entretenimento, né? Ele está o tempo inteiro interessado em outras coisas, em streaming, e nesse pulo do gato que está o nosso desafio. Eu acho que a minha próxima pergunta é um pouco nessa direção, né? De que sempre pensando em agora nos próximos 50 anos, né? Como que vocês veem esses desafios que alguns não são desafios, né? A gente trabalha, eu sei que vocês trabalham em audiolivros, que já é um caminho importante e é uma parte que o mercado editorial aposta também, mas o que vocês pensam disso? Outras inovações que ainda não estão tão presentes, mas postas como talvez ameaças, como inteligência artificial. Mas o que vocês imaginam e o que a Global está fazendo para futuro? Bom, a gente entende que a gente tem que priorizar sempre o livro, né, Fábio? O nosso fundador, ele sempre fala muito isso intensamente, né? O livro e a questão da biblioteca, né? Que são dois, assim, propósitos de vida mesmo do Luiz, né? Luiz Aldo Júnior. Eu acho que nesse sentido a gente vem atuando, né? Em acelerar esse processo de digitalização do conteúdo, né? A gente pensa muito nesse conceito de soluções, né? Uma plataforma onde eu possa disponibilizar esse conteúdo em diversos formatos, né? E-book, audiolivro e algum formato que a gente desconhece ainda que possa surgir. A gente tem projetos também de um selo mais voltado a esse conteúdo digital, né? Que são conteúdos assim um volume menor, né? De páginas, pequenas antologias, enfim, com uma dinâmica de leitura diferente, né? Já pensando o e-book, o audiolivro, a questão dos mini-livros, que hoje é muito presente nas discussões de conteúdo digital. Coleções chegando com
novas apresentações, né? Pensando também esse feedback que a gente recebe muito ativo, né? No PDV, que a gente tem hoje uma situação bem interessante, né? O nosso catálogo ele tem vamos dizer assim, ele tem um link, uma conexão afetiva muito forte com os leitores, né? É muito comum, assim, durante uma visita a um livreiro, a própria Secretaria de Educação, né? Poxa, eu li ou estou aquilo na minha formação, no meu magistério. Nossa, esse livro eu tenho que ter no meu enxoval, na minha curadoria. Isso acontece com o Menino de Engenho, isso acontece com Primeiras Histórias do Guimarães, enfim, com quase, eu diria que basicamente todos esses 17 autores exclusivos, né? Eles trazem essa conexão emocional muito forte com o leitor. Porém, a gente acompanha muito o comportamento do consumidor, né? A gente entende que o consumidor hoje ele quer participar dos projetos, ele quer sugerir um papel, ele quer sugerir uma capa. Então, nesse sentido, a gente vem pensando bastante também em trazer algumas edições com acabamentos diferenciados, né? Para estar conectado com essa mudança, esse consumidor jovem, né? Que gosta muito de ilustração, gosta muito de um polo, de um capa dura, esse tipo de situações a gente vem absorvendo bem também no nosso dia a dia. E o tempo inteiro buscando estar junto com esse consumidor, né? Porque a gente tem realmente as tecnologias elas estão muito avançadas e tende a ser assim, né? Acho que mas o nosso norte ainda é o consumidor, né? Como é que ele está se comportando, onde ele quer ler, como ele quer ler. Legal. Eu queria fazer uma pergunta, né, aproveitando o mote dos 50 anos, porque é uma data, né, importante, claro, que representa aí algumas coisas, mas uma delas é uma longevidade da empresa, né, no mercado editorial. A gente vê também outras editoras, né, completando datas, celebrando aniversários, né, mais longos, digamos assim. O que eu queria saber de vocês são duas coisas, assim, né? Em termos de organização empresarial, a gente está falando aqui, né, em boa parte com colegas do mercado editorial, né? Então acho que é interessante a gente falar um pouco disso. Mas em termos de organização empresarial, como é que a Global tem se colocado hoje, né? Internamente, mas também perante o mercado editorial. E, e eu queria saber como é que vocês veem a profissionalização, assim, aspectos de profissionalização do mercado que ocorreram nos últimos anos e que eventualmente contribuíram, né, para a Global chegar com novos projetos e com novas ideias aí aos 50 anos. Não sei se deu para entender. Sim, sim, não, acho que a gente vive um momento bastante intenso, né, de profissionalização, né? Hoje a Global é uma empresa, eu diria, profissionalizada, né, embora ela tenha uma gestão familiar, foi feita uma transição muito profissional, né, onde houve uma preparação não só dos colaboradores, mas, enfim, da direção, do conselho, de toda a empresa. É uma empresa de capital nacional, né, que, enfim, se mantém com forças e esse time de autores que nos dá essa oportunidade. E ainda conectando com o futuro, né, até complementando a questão do Fábio, pergunta do Fábio, nós temos também um novo projeto chamado Explora, que é um conceito de robótica, né, cultura maker, que também a gente percebeu isso muito ativo nas escolas. Então, essa é mais uma empresa do grupo, né, que a gente começa até a divulgar agora, na Bienal, nós iniciamos essa divulgação, e é um conceito realmente de uma solução educacional que vem a atender essas demandas aí onde a gente observou, né, essa transformação cultural, essa transformação no currículo escolar, né. Hoje é comum, muitos pais ainda não entenderam ainda, né, dado a sigla, né, cultura maker, robótica, então acho que vem nesse sentido. E a empresa ela vem buscando também ampliar o seu suporte, as suas plataformas, né, ter cada vez mais os seus serviços conectados, né, com o que há de melhor em suporte e para atender melhor, cada vez melhor a esse nosso consumidor.
Eu acho que do ponto de vista também, acho interessante complementar, do ponto de vista da projeção assim internacional, né, a Global, ela tem participado, né, anualmente das feiras, né, então ela vai estar junto ao Brazilian Publishers agora na feira de Frankfurt. Eu acho que a direção também vai estar presente na feira do livro de Guadalajara, no México. Então ela mantém essa presença nas feiras internacionais, lógico, às vezes nem sempre é possível estar um representante, digamos, né, da editora lá, mas os livros sempre estão, né, via o projeto Brazilian Publishers, né, que é um projeto que a Global apoia e acredita bastante. Também acho que tem outro aspecto de futuro, né? Como que vocês veem a Global, como editora, na formação de novos leitores, né? Porque, claro que dá para tirar que se a gente não tem novos leitores, o mercado do editorial no futuro, né? Então, mas como que vocês veem o aspecto de formação? Eu acho que ela tem assim ela tem na verdade não digo nem que é um potencial assim, né? Ela tem autores assim cujo trabalho assim, eles alimentam muito essa paixão, né, inicial das crianças, né? Eu vejo assim, por exemplo, a Global teve tá tendo, né, uma oportunidade novamente de ter as obras da Ruth Rocha, né, aqui, né? Que já teve uma época que havia havia alguns livros dela no catálogo, depois isso acabou tendo um momento de parada, de sessão, e agora, felizmente, a Ruth Rocha voltou com tudo do catálogo da editora, e a gente vê assim isso lá na Bienal do Rio, isso era muito flagrante assim, né? Essa e assim, o outro, eu creio que outra coisa importante também é que a gente investe muito tempo em tentar pegar textos desses autores clássicos que muitas vezes só se vai ler no ensino médio ou no fim do fundamental, como José Luiz do Rego e Guimarães Rosa, e a gente tenta selecionar partes para o público infantil. Então, por exemplo, recentemente saiu um livro de Guimarães Rosa, que é o Fita Verde no Cabelo, né? Outro livro que saiu com ilustrações do Roger Mello, né? Grande ilustrador, né? Prêmio Hans Christian Andersen, chamado um livro do Guimarães Rosa chamado Zou, são fragmentos de anotações do Guimarães Rosa em visitas que ele fez a zoológicos pelo mundo, né? Então a gente tem, digamos, noção de que a gente também tem, da missão, além de publicar os livros que os autores deixaram para, digamos, a posteridade da literatura, a gente tem a gente assume essa missão de que a gente tem que, ao máximo que a gente puder, apresentar já para esses primeiros leitores de 5, 6 anos de idade, já tentar deixá-los apaixonados por esses autores, né? A gente sente e a gente sente que isso é possível, que isso não é, digamos, forçar a barra. Esse livro, por exemplo, Zou, quem for pegar esse livro na livraria vai ver, ele é um livro todo dobrável, assim, ele é um livro diferente, que vem dentro de uma caixinha e tal. Eu acho que por incrível que pareça, por mais impenetrável que o Guimarães Rosa pareça, pelo Zou, a criança ela vai entrar e, quiçá, mais para frente, vai ler Primeiras Histórias, o Sagrada e outros livros. É importante também, Fábio, assim, acho que essa responsabilidade, né, que sempre lembrando de 50 anos, né, o seu Luiz, ele fez algo, assim, realmente grandioso, né, é a Casa da Literatura Brasileira. Então, nós temos com certeza, assim, um futuro maravilhoso, né, o presente, enfim, como o futuro, eu não tenho dúvida disso, sabe, porque acho que é uma responsabilidade, mas também é um bem, né, que a gente tem tratado com muito cuidado e se a gente tratar bem esse passivo, vamos dizer assim, né, a gente tem, diria que o futuro aí muito promissor. Legal. Nesse sentido, a gente vai ouvir daqui a pouco, né, alguns autores e também herdeiros de autores, né, que administram as obras, enfim, que estão com a Global. Mas antes disso, seria legal começar ouvindo de vocês, assim, uma questão que esses autores e herdeiros vão responder daqui a pouco,
que é mais ou menos, né, como que a Global chega aos 50 anos, assim, e o que a gente já pode pensar, né, embora, né, como vocês estão ressaltando, a história obviamente não termina agora, né, mas esses 50 anos não deixa de ser uma marca para refletir sobre o legado que a editora já colocou, né, para a literatura brasileira, para o mercado editorial brasileiro. Então, antes de passar para os autores e tal, e para concluir a nossa parte aqui desse podcast, eu queria ouvir de vocês o que vocês pensam sobre isso. Que assim, acho que olhando para trás, né, eu tô aqui há 14 anos, né, eu vejo que tem sido, né, um desafio grande e se ela eu acho que dentre os legados que a Global deixa é de que a literatura brasileira ela não é, ela deve ser valorizada não por uma questão nacionalista, não por uma coisa assim, mas porque é por meio dela que a gente vai conhecer outras dimensões da nossa existência, vai conhecer mais sobre a história brasileira, sobre a cultura brasileira, sobre outros campos do mercado criativo, né? E eu acho que a Global contribuiu muito. A Global ela tem coleções como Melhores Crônicas, Melhores Poemas. Ela já teve, hoje não tem mais, mas teve uma coleção chamada Melhor Teatro, que publicava a obra do Plínio Marcos. Isso assim, né? Digamos, nesse campo editorial, onde muitas vezes, né, que geralmente parece mais fácil investir é o best-seller, né? É o autor, digamos, de venda rápida, de tiro rápido, né? A Global, ela nesse período eu vejo que ela mostrou que é possível, né, viver do livro, né, com esses autores, né, que a gente chama de cauda longa, né, que não vão vender né, aquela coisa estratosférica nos primeiros 3 meses, mas que vão vender sempre e que eu acho que isso é e para os próximos anos, eu acho que uma das coisas que tem se solidificado aqui na editora é essa necessidade de ter mais autores da literatura contemporânea, né? Eu percebo que isso, né, o Sérgio Vaz foi já, né, que tá na editora já desde 2008, agora esse ano entrou Elisandra Souza, né? É, a gente percebe, né, o Cafu também pode sinalizar isso, né, essa percepção de que é, as joias do seu Luiz, as joias que ele chama, né, joias da Global, que são os autores exclusivos, né, Gilberto Freire, Câmara Cascudo, por aí vai, Guimarães Rosa, Lins do Rego, Rubem Braga, eles são muito importantes, são as nossas pepitas, né? Agora, igualmente importante é a editora tomar consciência de que há espaço para ela publicar autores da literatura contemporânea e que isso vai auxiliar, né, enfim, no engrandecimento desses outros autores que já não estão aqui, infelizmente, para participar das feiras, para participar do podcast, né? É isso. Bom, acho que é um momento super bacana, sabe, super positivo, desafiador. A gente tem muitos projetos aí em aprovação, né? No nível infantil a gente vê com uma grande adesão, sabe, o Sobota, ele vem surpreendendo no posicionamento das livrarias, né? Sinalizando que tem potencial para que a gente acelere um pouco mais essas publicações. Eu acho que esse momento pós-pandemia, eu vejo muito evidente isso nas livrarias, esse espaço para o livro educacional, o livro de formação infantil também, não só aquele livro interativo, pop-up, né? Acho que mudou o comportamento dos pais, né? Os pais antes chegavam à livraria, qual que é o personagem do momento aí que eu preciso levar para o meu filho? Estou chegando de viagem, aquela coisa assim. Eu percebo os pais, enfim, chegando às livrarias já com um gatilho, né? Poxa, eu quero falar sobre medo com meu filho. O que é que você tem para falar sobre medo? Para falar sobre violência? Então, nesse aspecto, o nosso catálogo ele é muito repleto de soluções, né? E com uma linguagem acessível, né? Não são traduções, então são histórias, são narrativas que
o entendimento, a compreensão da criança, né, se torna assim muito mais fácil, né? Eu vejo esse eixo, né, inclusão, representatividade, diversidade muito presente, né, nas prospecções de novos autores, e eu acho que é um caminho ainda que a gente deva já trilhou, vamos dizer assim, muito forte no passado, e devemos para o futuro trabalhar bastante esse eixo, né, projetos em braille, enfim, toda essa composição a gente vem estudando, vem fazendo pesquisas de posicionamento, de produção, alinhando também isso com o mercado, porque é um mercado que também aliás, são diversos mercados que nós atuamos, né? E um dos mercados específicos que eu atuo hoje, que é o trade, a gente precisa também ter essa compreensão, ter esse momento, né, do editorial para que tenha essa cumplicidade e eles apostem com a gente, né? Eu acredito muito ainda no conteúdo digital, acho que é onde eu tenho ainda muito a crescer, né? Conversão de e-book, a gente precisa acelerar um pouco mais. Os trabalhos com audiolivro, né, ainda um grande desafio para toda a indústria, mas eu também sou otimista com relação a esse conteúdo. Eu acho que a gente tem projetos na casa, conforme a gente for possível dar essa velocidade, isso vai refletir no melhor posicionamento, né, no ganho de marca. E muito trabalho, né? Como diz, eu sempre lembrando aqui o nosso Luiz Alves, trabalhar com livro acho que antes de tudo é trabalho, 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 trabalho e trabalho, né? É um desafio o tempo inteiro para que a gente possa aí celebrar aí os próximos 50 anos. Muito bem. Queria agradecer, né, a presença de vocês também. Agora a gente vai ouvir também alguns dos autores da casa. Obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado, Sabota. Obrigado. Agora ouviremos os autores, ou herdeiros dos grandes autores, contando um pouco do legado que a Global construiu nestas 5 décadas de vida. Os áudios a seguir foram retirados do documentário Global Editora 50 anos, nossa história, disponível no canal do YouTube da Global Editora. Começamos com Sônia Freire, filha de Gilberto Freire, e em seguida Ana Maria Machado. Nós aqui da Fundação Gilberto Freire é uma coisa muito boa, porque hoje é a editora oficial dos livros de Gilberto. Então, a gente acha que os livros que eles publicam de outros autores também muito bons vai ficar para a história mesmo. Eles deixam um legado muito claro de profissionalismo de quem conhece todas as etapas do livro. Conhece o livro na livraria, conhece o livro na escola, conhece o livro na feira. E agora ouvimos Daniel Munduruku e depois Paulo Rocco. E o fato de terem autores diversos, diferentes de linguagens e de diversidade, né? Ela sempre procurou trazer a diversidade para dentro das suas publicações. Tudo isso tem ajudado o Brasil a ser mais Brasil. Muito bem estruturada no caminho de autores brasileiros e voltada muito para adoção escolar e vendas governamentais, e lógico, com presença também nas livrarias. Eu acho que é uma das editoras mais importantes do Brasil. Daliana Cascudo, neta de Luiz Câmara Cascudo. Uma casa editorial que congrega joias como Câmara Cascudo, Gilberto Freire, Cecília Meirelles, Darcy Ribeiro, Guimarães Rosa, entre tantos outros, esses clássicos da literatura brasileira, que deixam essas obras acessíveis a esse público de hoje, contemporâneo, que não apenas tem um olhar sobre os clássicos, mas também sobre os novos autores. Agora, quem ouvimos é o escritor Tony Brandão. Essa ousadia de investir não só na literatura contemporânea, mas também na literatura que formou os autores dessa literatura, eu acho isso bacana pra caramba. Depois, Inácio de Loyola Brandão. O que a Global faz é garantir a nossa sobrevivência. A nossa não, a da literatura brasileira. E isso é importante porque para a história do Brasil, para a história da cultura. Elizabeth Serra, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Isso é uma contribuição histórica de inegável valor, né, para a mudança desse país, no sentido de democratizar o acesso à cultura e à educação.
Agora, o editor Jiro Takahashi. Hoje ela é realmente a casa do autor brasileiro. Não é possível, né, você conhecer, né, a literatura brasileira que se faz no país hoje sem a Global. O escritor Sérgio Vaz. A Global me deixar um legado, porque esses livros estão nos lugares para quem são as pessoas para quem eu escrevo, para quem eu batalho, para quem eu luto. Então acho que o legado da Global foi ter adotado essa postura em relação à periferia, de levar a literatura à periferia. E Vicenza Bretas Tarran, filha de Cora Coralina. Não é só literatura pura e simples, é um conjunto de assuntos, de coisas que a editora tem estado presente e fazendo a parte dela. Agora, a fala de Eduardo Tess Filho, herdeiro de João Guimarães Rosa. Acesso à literatura de primeira qualidade, sempre com bastante cuidado, com bastante atenção, com bastante respeito ao autor, à obra, enfim. Só tenho elogios, só tenho de bater palma. E o presidente da Fundação Biblioteca Nacional, Marco Lucchesi. A abrangência, a pluralidade, a capacidade de auscultar o batimento cardíaco brasileiro, das suas vozes plurais, dos seus diversíssimos pertencimentos, olhar o norte, sul, oeste, leste, os 4 pontos cardeais, pensar numa literatura urbana, pensar na biodiversidade, num olhar didático, paradidático, transdidático, nada didático, ou seja, essa capacidade de pensar os desafios plurais, apostar nos nossos clássicos, apostar nos nossos contemporâneos, que é sempre um risco, né? O clássico ele pode sair aos poucos, sai sempre, o contemporâneo é sempre um risco. Eu acho que a Global conseguiu realizar justamente esse retrato do Brasil. Ela fez um retrato do Brasil com a sua digital. É um retrato específico da Global, que corresponde a uma ideia de Brasil que ela, Global, tentou produzir, transmitir e distribuir. E temos ainda o depoimento do diretor editorial e de produção da Global, Jefferson Alves. A Global Editora é uma editora familiar, com 100% de capital nacional, é uma editora profissionalizada em sua gestão, é uma editora inclusiva, pioneira na publicação de autores indígenas, autores negros e autores da periferia. E agora, o diretor-geral da Global Editora, Richard Alves. E o legado da Global é imensurável. Eu acho que juntar todos esses autores no catálogo é um trabalho muito importante e isso vai disseminando ali para todos um pouco da nossa cultura e isso é um legado muito importante. E é isso por hoje. Obrigado pelo apoio da Global e parabéns pelos 50 anos. Até mais.